Oi, gente. Ahn, Hoje eu vou começar a leitura do livro Mentes Informadas. O objetivo dessas lives é propagar o trabalho do professor Hélio Couto, que se chama Ressonância Harmônica. Esse trabalho é baseado na física quântica e na mecânica quântica, que a mecânica quântica vem da física quântica. A mecânica quântica é a ciência que pôde fazer ser possível a produção de celular, tablet, GPS, entre outras coisas. Eu vou começar a leitura deste livro, tá bom? Eu vou ler uma parte que vai tirar a maioria das dúvidas que as pessoas possam ter com relação a esse trabalho e desmistificar o pensamento de algumas pessoas de acharem que isso é algo ligado à religião ou magia ou alguma coisa assim, como feitiçaria. Porque quando a gente desconhece a mecânica quântica, a física quântica, realmente o trabalho parece magia. Mas ele não é magia, ele é baseado em ciência e não em nenhum tipo de religião. E esse trabalho também é usado somente para o bem, para iluminação das pessoas, para expansão de consciência das pessoas, somente para o lado positivo. Tá? Eu vou começar lendo uma parte do livro. Eu vou ler poucas páginas, mas eu vou ler as páginas principais. Eu vou seguir uma sequência de raciocínio, tá bom? Ó. O objetivo fundamental da ressonância harmônica, os objetivos fundamentais da ressonância harmônica estão intimamente interrelacionados, mas didaticamente podemos dividi-los em 5 frentes. 1. Transferência de conhecimento e incremento do poder pessoal. 2. Resolução de problemas globais. 3. Expansão da consciência individual e coletiva. 4. Unificação entre ciência e espiritualidade. 5. Salto evolutivo da humanidade. Agora eu vou voltar, essa foi uma explicação. Eu vou voltar para a página 47, que é onde eu vou começar a leitura. Então, o subtítulo, porque a parte anterior do livro, que vai até a página 46, eu já havia lido no outro livro, que é meio parecido, tá bom? E tem algumas coisas meio complexas no começo do livro, que para quem nunca ouviu falar, vai ficar muito complicado de entender. Então, eu sei que as pessoas não vão ter paciência de ouvir, então eu preferi ler uma parte mais fácil de entender. O subtítulo é: tudo que existe no universo é energia e informação. Ou seja, nós somos feitos de energia. E a matéria que a gente tem como percepção de matéria, de tocar, é simplesmente a energia condensada, que nos faz ter a sensação de matéria. O universo que conhecemos e todos os demais multiversos são um único e infinito campo eletromagnético escalar, constituído de pura energia e que possui informação intrínseca a ele. Vamos exemplificar. Um livro contém informação escrita em suas páginas. As páginas constituem o lado partícula. Partícula é isso, é tudo que tu pode tocar. Ou sólido, que é a mesma coisa. Então ele diz assim: um livro contém informação escrita em suas páginas. As páginas constituem o lado partícula ou sólido do livro, uma vez que possuem o que os físicos chamam de massa. Podemos olhar, palpar e pesar as páginas. Podemos ler a informação contida nelas. O mesmo livro, pelo fato de ser constituído de átomos, também existe em forma de onda. Ou seja, você pode entender onda como energia. Se tiver alguma pessoa que entende mais de mecânica quântica, ela pode também me ajudar explicando. Eu vou explicar da forma como eu entendi. O importante é passar o conhecimento e mais pessoas terem interesse de aprender. E não aqui passar que eu seja uma grande sábia. Não, eu sou uma aprendiz. Eu iniciei os estudos em 2019 e isso mudou minha vida e eu quero passar para mais pessoas possível.
O mesmo livro, pelo fato de ser constituído de átomos, também existe em forma de onda, partícula e onda ao mesmo tempo. Portanto, toda a informação que está escrita no livro em suas páginas sólidas também se encontra na onda emitida por ele. É como se o livro tivesse uma energia intrínseca a ele. Este livro tem uma energia, uma onda que deixa ele codificado a nível universal. Este livro tem outra onda. São os livros do estudo da mecânica quântica, que estão todos aqui. Se queimarmos o livro, sua informação permanecerá na fumaça e nas cinzas. Fato esse confirmado pela ciência e já apresentado em revistas de divulgação científica, acessível ao grande público. Então, assim, nada do que é dito aqui é achismo ou pensamento mágico. Todo o trabalho do professor Hélio Couto é baseado em ciência, baseado em estudo da mecânica quântica. Então, por mais que pareça uma coisa mágica, magia, não é. Por mais que pareça ficção, não é. Então, basta a gente buscar esse conhecimento que a gente vai achar toda a comprovação científica. E no final do livro, ele tem a bibliografia toda científica a respeito do livro. Logo, o conteúdo de todo e qualquer livro pode ser transferido através de ondas de informação, bem como documentos, manuais ou qualquer coisa escrita. Os pensamentos e sentimentos também são energia e informação. O cérebro humano é composto por aproximadamente 1,3 kg de átomo, que emitem um campo eletromagnético, portanto, toda a informação sobre ele. Existe uma lei da física conhecida como princípio da conservação de energia que estabelece a quantidade total de energia em um sistema isolado. E alguma coisa deu errado. Existe uma lei da física conhecida como princípio da conservação de energia, que estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Agora sim. Outra forma de se dizer isso é que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. De outra forma, meus professores de biologia falam isso. Nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É algo assim. Portanto, qualquer pensamento continua presente para sempre num arquivo localizado em outras dimensões e pode também ser transferido para qualquer pessoa. Aí começa o trabalho do professor Hélio Couto, esse trabalho de transferência de todas essas informações. É exatamente isso. O mesmo acontece com os sentimentos. Algumas culturas antigas consideravam o coração o centro responsável por influenciar e dirigir as emoções. A medicina tradicional chinesa encara o coração como o elo entre a mente e o corpo, ou a morada do Shen, que significa espírito. Pesquisadores modernos descobriram que o coração emana um poderoso campo eletromagnético. A componente elétrica deste campo é aproximadamente 60 vezes mais forte do que a do cérebro. Ou seja, o campo eletromagnético cardíaco é muito mais forte que o do cérebro. Ele emite muito mais energia, muito mais vibração. A componente magnética até 5.000 vezes maior. A do coração é até 5.000 vezes maior do que a do cérebro.
Por isso que ele explica, eu vou explicar, ó, eu vou ler de novo essa frase para poder explicar ela e o sentido do que está aqui. A componente elétrica deste campo, do campo do cardíaco, é aproximadamente 60 vezes mais forte do que a do cérebro. A componente magnética até 5.000 vezes maior. Ou seja, por isso que a mecânica quântica ensina que não basta tu pensar o que tu deseja que aconteça na tua vida para tu poder colapsar a função de onda, que significa cocriar, né? Cocriar o que tu quer. Fazer acontecer as coisas que tu deseja para tua vida. Não basta tu pensar, eu quero tal coisa, ou tu pensar assim, eu já tenho tal coisa, como um pensamento. Tu precisa sentir que tu já tem essa coisa, porque a energia emanada pelo coração é muito mais forte, a frequência. Por isso, precisa sentir essa alegria de já ter algo que tu deseja para que realmente tu consigas colapsar a função de onda e co-criar essa realidade para tua vida. Este campo cardíaco pulsa e envia complexos padrões rítmicos para todo o corpo, influenciando uma série de processos fisiológicos em diferentes sistemas corporais. Concluímos que, devido ao seu comportamento ondulatório, qualquer pensamento ou sentimento pode ser transferido. Isso se refere a todos os que já existiram, existem ou existirão. Já que estão arquivados numa dimensão da realidade onde não existe passado, presente ou futuro da forma como estamos habituados a perceber. Mais detalhes sobre a física da realidade são encontrados nas partes 3 e 4 deste livro. Da mesma forma, qualquer consciência arquetípica pode ser transferida para outra consciência, já que ambas são onda. Então, por isso que a consciência de outra pessoa, encarnada ou desencarnada, ela pode ser transferida para nós, através da ressonância harmônica, porque a nossa consciência é onda e a consciência dessa pessoa que tu queres, que tu pediu, também é onda. Então elas vão se fundir e a tua frequência vai vibrar na consciência daquela que tu pediu. Porque ambas são onda, a tua consciência e a de quem tu pediu, ou a do arquétipo que tu pediu. Esclarecemos desde já que quando se transfere a informação de um arquétipo para outra consciência, o receptor desta informação não está incorporando um espírito, como alguns acreditam, e sim os registros oriundos dos corpos mental ou emocional, ou todas as experiências do arquétipo que foram arquivados no campo A, segundo Erwin Laszlo, que é um físico quântico. Cientista, né? Sabemos que quando se isola o DNA de uma amostra de tecido humano em laboratório, as informações contidas nesse código podem ser gravadas em CD ou MP3. Podemos fazer, por exemplo, 500 cópias dele sem corromper a original. É isso que a ressonância harmônica faz. Transfere para as pessoas cópias de informação de arquétipos que se mantêm inalterados num arquivo de origem. Antes que questionem se isso é ético, moral ou espiritual, reflitam o seguinte: se não pudéssemos acessar toda a informação existente no universo, as possibilidades de crescimento ficariam limitadíssimas, concordam? Vocês podem imaginar certas coisas podendo ser transferidas e outras não? Se isso fosse verdade, significaria um cerceamento da nossa liberdade de acesso à informação.
à exponenciação e ao crescimento. Na realidade, não existe nenhuma limitação quanto ao acesso à informação. É tudo livre, absolutamente democrático. Quem consegue, acessa. Aí ele bota entre parênteses. Isso é outro departamento. Ou seja, conseguir acessar as informações ou não é outro departamento. Mas elas estão livres no universo para ser acessadas por quem consegue, por quem tem essa capacidade. É importante salientar que a expansão do nível de consciência é fundamental àqueles que pretendem entender e aplicar um conceito como este. Claro, porque se tu não expande tua consciência, tu não consegue compreender esse trabalho. Vai ficar pensando que é magia, que é feitiçaria, que é essas coisas aí. E não é. Por isso que tem que expandir a consciência. É necessário saltar de paradigma, expandir a visão de mundo para não resistir ao processo e não confundir a ressonância harmônica com feitiçaria ou magia. Todas as dimensões da realidade entendam-se dimensões como diferentes frequências de ondas, coexistentes no mesmo espaço. Por exemplo, ninguém que esteja assistindo TV precisa trocá-la de lugar para sintonizar outra emissora. Somente aperta-se o botão que sintoniza a frequência que se quer acessar, pois todas as ondas eletromagnéticas das diferentes emissoras coexistem no mesmo espaço. Ou seja, as ondas das frequências dos canais de televisão, todos coexistem, né? E quando tu quer trocar de emissora, tu vai lá e troca de emissora. Mas tu não tem que mudar de lugar a tua televisão para acessar outra emissora. Porque elas são ondas, é através de ondas eletromagnéticas que nós podemos trocar o canal da televisão, mexer no celular, GPS, essas coisas. Da mesma maneira, todas as dimensões da realidade estão no mesmo lugar. Apenas se encontram em oitavas acima ou abaixo da nossa, dependendo de suas frequências de onda características. Como num piano, em que podemos ter a nota Dó em 7 oitavas diferentes. A informação proveniente dessa dimensão da realidade também está disponível com a ressonância harmônica. Há outras questões importantes. Há outra questão importante a ser esclarecida. Evidentemente, o crescimento ilimitado ao qual nos referimos até agora está condicionado ao trabalho com o lado positivo e benevolente do universo. Ou seja, o que eu tinha dito para vocês no começo da live, que esse trabalho é somente para adquirir coisas positivas e benevolentes para todas as pessoas. Para se entender como funcionam as leis universais e manifestar o que se quer, é necessário possuir uma consciência com capacidade de entender e respeitar a física transcendental e as regras da ética cósmica. Desta forma, o universo sabiamente se protege daqueles que poderiam usar esse conhecimento com finalidades negativas. Para compreender como funciona uma ferramenta como a ressonância harmônica, é preciso conhecer os fundamentos da mecânica quântica, os arquétipos e os neurotransmissores, dentre outros conhecimentos oriundos das pesquisas realizadas em diversas áreas da ciência de fronteira que serão explanadas e discutidas mais à frente. Eu vou ter que ir ao banheiro, mas eu vou deixar a live aqui porque eu já volto, tá bom? Vou deixar assim o livro, que daí eu sei que eu tenho que ler mecânica quântica. Já volto.
Demorei? Não, né? Foi rapidinho. Vamos continuar. Tô gostando muito de fazer isso. Muito mesmo. É muito melhor ler para os outros do que ler sozinha. Mecânica quântica é a parte da física que explica como a matéria se comporta na intimidade. Tudo que existe no universo é formado por átomos. Quando dizemos tudo, estão incluídos os objetos micro e macroscópicos, os seres vivos, os planetas e galáxias inteiras. Todo átomo tem um campo eletromagnético escalar e emite uma onda que transporta toda a informação a seu respeito. Nenhuma informação se perde jamais, pois permanece armazenada no mar de energia primordial denominado vácuo quântico, na forma de ondas escalares, podendo ser acessada e transferida diretamente para qualquer pessoa. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Essa frase é a base da compreensão da mecânica quântica e do trabalho do professor Hélio Couto, que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Na verdade, a noção que nós temos de partícula é a energia condensada. Quanto mais baixa a frequência, mais condensado fica. Quanto mais elevada a frequência, mais leve fica, ou seja, menos concentrado. Então não vai existir matéria, né? Numa frequência mais alta não existe essa noção que a gente tem de matéria. Vivemos num universo de pura energia e consciência, sendo que essa consciência manifesta a matéria após reduzir sua frequência vibracional. Viu? Exatamente o que eu tinha dito. O vácuo quântico, o mar primordial de energia que é a origem de tudo que existe, vibra numa frequência altíssima. Então, vácuo quântico significa mar de energia, mar primordial de energia, que é a origem de tudo que existe. Vibra numa frequência altíssima, ou seja, o vácuo quântico vibra numa frequência altíssima. Para originar a matéria como conhecemos, é preciso que o vácuo quântico reduza a sua frequência, viu? Pois a matéria não passa de energia condensada ou congelada. Sendo assim, a primeira vez que algo aparece como matéria através do bóson de Higgs ou da supercorda, conforme a teoria que se leve em conta. Ascendendo nos níveis de organização, formam-se quarks, prótons, nêutrons, elétrons, moléculas, células, órgãos e seres das mais diferentes espécies nessa ordem. Logo, toda a matéria orgânica e inorgânica do universo provém de uma única e infinita onda. Quem é essa única e infinita onda é o vácuo quântico. A princípio, não existe matéria alguma na origem de tudo, somente uma onda. Vou ler de novo essa frase que ela é muito importante. A princípio, não existe matéria alguma na origem de tudo, somente uma onda. Atenta para o detalhe, a palavra onda aqui está escrita com letra maiúscula e tem um objetivo, um fundamento. Essa onda pode se manifestar também de infinitas maneiras, pois possui a plasticidade e a potência necessária para tal. Onipresença, onipotência e onisciência. É por essa razão que a realidade pode ser moldada da forma que se quiser. Arquétipos são inteligências primordiais do universo, energias conscientes
e os modelos da perfeição em todos os setores. O pai perfeito, a mãe perfeita, o empresário perfeito, a bailarina perfeita e assim por diante. Como tudo o que há, eles também são informação. Existem arquétipos para todas as áreas e atividades imaginadas, literalmente para tudo. Isso também pode ser transferido e personalizadamente para a mente de qualquer indivíduo através da ressonância harmônica. Com a utilização dos arquétipos, podemos adquirir um crescimento sem precedentes em todos os sentidos, porque através deles incorporamos a perfeição. Cada nova assimilação provoca um salto quântico na consciência, no grau de felicidade, na capacidade de realização, na análise e síntese, na profundidade, etc. Como existem arquétipos para todos os tipos de conhecimento, não há limite para quem deseja crescer e evoluir. Neurotransmissores são substâncias produzidas pelo cérebro que determinam a forma como nos sentimos. Felizes, corajosos, determinados, motivados, tranquilos, etc. Ao manipularmos os neurotransmissores, é possível determinar o que sentimos da maneira que quisermos. A ressonância harmônica transfere ao indivíduo a frequência de quaisquer neurotransmissores, de maneira a propiciar o equilíbrio ideal da bioquímica cerebral e corporal, eliminando o sofrimento psíquico. A dor e o sofrimento psíquico podem ser transmutados, resolvidos e liberados. De que forma isso é possível? Como tudo é energia e toda energia tem um endereço da mesma maneira, como tudo é energia e toda energia tem um endereço, da mesma maneira, um sentimento ou uma dor psíquica também tem endereço na mente. Ali, os átomos desse sentimento ou dor estão emanando uma determinada frequência. Essa frequência impede a criação dos neurotransmissores que nos permitem experimentar alegria e outros bons sentimentos. Essa energia pode ser liberada para que deixe de emitir a frequência negativa prejudicial. Feito isso, restarão apenas os pensamentos e sentimentos positivos que geram serotonina, endorfina e dopamina, ou seja, os neurotransmissores que nos fazem sentir alegres, corajosos, criativos, amorosos e proativos. Com a transferência de informação, podemos resolver e liberar a energia negativa, seja ela qual for. Como consequência, podemos nos tornar extremamente positivos, alegres, confiantes e tudo o mais que nos trará sucesso que desejamos. Somados aos pensamentos corretos que acessamos com o uso da ferramenta, temos um conjunto perfeito de pensamentos e sentimentos que criarão deliberadamente nossa realidade da melhor forma possível. Então, esse é o que ele está explicando aqui, é que com o uso da ferramenta da ressonância harmônica, tu equilibra os neurotransmissores no teu cérebro. Isso vai te fazer ter um equilíbrio emocional e psicológico. Entende? Que tu vai te permanecer sempre alegre, sem precisar tomar remédio, sem precisar fazer outros tipos de tratamento. Apenas ajustando a frequência da energia dos neurotransmissores. Ajustando a frequência, tu vai ter o equilíbrio ideal de cada neurotransmissor. E isso é feito através da ressonância harmônica. Finalmente, deixamos de ser vítimas dos condicionamentos, traumas do passado e das memórias dolorosas para nos tornarmos capitães de nossas vidas. Podemos estar no comando, pensar o que queremos pensar, sentir o que queremos sentir. Podemos nos realizar plenamente, sem qualquer limite, totalmente livres. É importante salientar a importância do sentimento na manifestação da realidade.
Não basta pensar que algo que se não basta pensar em algo que se quer. É a vontade carregada de sentimento que torna o desejo em realidade. Pesquisadores verificaram que emoções negativas como medo, raiva, preocupação e inveja causam padrões do coração. Padrões rítmicos do coração altamente perturbados, enquanto amor, alegria e outras emoções positivas produzem campos muito harmônicos e uniformes, coerentes, como comprovado em análise espectral do campo do coração. Como comprovado em análise espectral do campo de coração. Quando um sistema é coerente, não se perde quase nenhuma energia, porque seus componentes operam em sincronia, como num laser. A energia emocional opera numa velocidade superior à do pensamento. A criação do que queremos manifestar em nossa vida depende do sentimento que experimentamos em relação a isso. Ou seja, o que tu sente é mais importante do que o que tu pensa. Não basta tu pensar, tu precisa sentir aquilo como verdade para colapsar essa realidade na tua vida. Se não fosse assim, todos teriam sucesso apenas por pensar em tê-lo. Na prática, as coisas desejadas pelas pessoas não acontecem porque tudo fica somente na intenção, no mental. O que faz acontecer é o sentimento de que aquilo já aconteceu. Ou seja, em vez de tu pensar assim, eu quero muito tal coisa, tu tem que imaginar como já tendo essa coisa, já vivendo essa realidade. Essa já é a tua realidade. A confiança absoluta mesclada com a alegria que advém desta certeza é isso que cria a realidade que se quer. Em última instância, é a consciência que causa o colapso da função de onda que cria a nossa realidade ao escolher entre as infinitas possibilidades existentes e as transformar em probabilidades. Através do pensamento e sentimento focados, nossas intenções se manifestam na forma. Por tudo o que foi colocado até aqui, conclui-se que as possibilidades de manifestação na realidade são praticamente infinitas quando se usa a ressonância harmônica. Mais uma vez, ressaltamos que para obter todo esse crescimento é preciso expandir o paradigma pessoal, pois é ele que impede que se cresça todo o possível. E que o que você acredita ser impossível passa a ser o seu limite, apenas isso. Na prática, não existe limite algum, somente as crenças podem limitar as possibilidades. Quando se expande o que se crê ser possível, desaparecem os limites. Lembre-se que o todo respeita suas crenças e aguardará que você tenha todas as experiências necessárias para mudar por si mesmo sua visão e entendimento da realidade. O problema é que muitas dessas experiências nem sempre são agradáveis, mas é possível evoluir sem passar por elas. A não ser que você seja uma daquelas pessoas que acredita que o sofrimento é necessário para se crescer. Que isso já seria um paradigma, né? Que nós temos que transmutar. O todo é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. Atenta para o detalhe, a palavra todo escrita em letra maiúscula, da mesma forma como a palavra vácuo quântico. Para aqueles que querem crescimento acelerado, ele atende e propicia os meios necessários para adquiri-lo, ou seja, o todo. Ele propicia os meios necessários para tu adquirir esse crescimento acelerado que tu busca. Mas
É uma questão de livre-arbítrio, fazer o uso ou não desses meios. Então, essa é a primeira parte do livro. Eu parei na página 55. Na próxima, eu vou ler para vocês sobre paradigmas, tá bom? Eu vou parar por aqui, porque senão a live fica enorme e ninguém assiste. E o objetivo é alcançar o máximo de pessoas, claro, que estiverem interessadas nessa expansão de consciência e na utilização da ferramenta da ressonância harmônica, que é a ferramenta que eu faço utilização, que é o trabalho do professor Hélio Couto, que eu divulgo com o maior carinho, porque ele mudou a minha vida em, no mínimo, 80%. Ele já mudou a minha vida para melhor, esse trabalho. Então, por isso, eu vou estar fazendo esse estudo aqui com vocês, para que as pessoas vão tirando as dúvidas, e pode perguntar também. E esse livro, Mentes Informadas, como eu digo em todas as lives, eu vou repetir, eu tenho ele em PDF e posso mandar para vocês, só me pedir no Messenger, tá bom? Eu tenho PDF dele. E claro que é um pouquinho menor que o livro original, mas eu acho que o principal, a essência do livro, ele tá no PDF. Tá bom? Aí quem quiser é só me chamar no Messenger, tá bom? Amanhã eu continuo a leitura do livro. Beijos!